Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Brasileirão ou Copa do Brasil? Temos que dar algum foco nesta reta final de temporada? Eu quero ler o seu comentário aqui. Você sabia que 11 jogos foram disputados em São Januário e o Vasco tem apenas, eu vou dizer quantas vitórias? Em cima do Juventude, nosso adversário do próximo sábado. Então vamos embora? Chega já deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos juntos para falar da nossa paixão. Bom, estava lendo o retrospecto e fiquei mal impressionado, né? Vasco e Juventude jogando em São Januário, 11 jogos. Imaginei que o Vasco tivesse pelo menos umas 4, 5 vitórias, umas 2 derrotas, o restante empate. Uma vitória, pasmem, uma única vitória, 8 empates e 2 derrotas. Realmente, um adversário que torna-se difícil de ser batido dentro da nossa casa. Que coisa horrível, hein? Mas esse retrospecto amanhã tem que mudar. Ou pelo menos igualar, né? 2-2, né? Vitórias para cada lado. Porque esse é o típico jogo que o Vasco não pode nem pensar em empatar. Perder, então, é uma tragédia. Por isso, a proposta do vídeo, se nós já temos que olhar a Copa do Brasil, semifinais para o Vasco nos dias 11 e 14 de dezembro, Fábio, ainda tem mais de um mês pela frente. Mas nesse um mês, muita coisa pode acontecer. Contusão, o time começar a cair tecnicamente e entrar de farol baixo. Então a gente tem que pensar. Por isso o debate está sendo levantado aqui nesta sexta-feira. Com os resultados da rodada, o Vasco segue na 9ª posição, só que agora tem uma distância maior. Para o São Paulo, 3 pontos, que é o time logo acima do Vasco. Para o Fluminense, que abre o G7, são 8 pontos. O Fluminense venceu ontem o Mirassol por 1-0 e o Vasco está 8 pontos do G7. Restam 18 em questão. Fábio, mas o Fluminense vai pegar o Cruzeiro no próximo domingo. Pô, mas o Vasco pega o Juventude em casa, que só venceu uma vez. Então, cada um tem a sua dificuldade. Talvez a maior dificuldade do Vasco seja o Vasco. O Botafogo que venceu tem 51, 9 pontos acima do Vasco. Bahia 52 e o Mirassol 56. Mirassol 14 pontos, inviável chegar. Bahia e Botafogo também. Fluminense já está bem difícil também. Lá atrás, eu projetava um Vasco chegando ali na 6ª, 7ª posição, até ultrapassando Botafogo e Fluminense pela crescente que vinha tendo no Campeonato Brasileiro. Mas a queda de rendimento, e foi vertiginosa, justamente no momento em que não pode ter uma queda. Sempre cito o livro do Guardiola, Confidencial, em que ele diz, óbvio que o Vasco não se encaixa nessa projeção feita, ou nessa regra trazida pelo Guardiola. Numa competição longa, como essa de pontos corridos, você tem que dar um arranque no primeiro terço, a oscilação vai acontecer no segundo e o último terço é para você brigar realmente pelo título ou pelas Copas, que seria o caso do Vasco. E o Vasco vinha arrancando. O Vasco tinha uma arrancada de 4 vitórias seguidas. Anteriormente tinha feito 2, um empate e uma derrota. Então, nos últimos 8 jogos, né, naquele corte do Flamengo até o Bragantino, eram 6 vitórias, 1 derrota e um empate só. Então, era um arranque que o Vasco fez o torcedor olhar para frente e falar assim, caramba, a gente vai chegar grandão na semifinal da Copa do Brasil, porque o time está performando. Só que caiu. Caiu por insistências do técnico Fernando Diniz, caiu porque alguns jogadores tecnicamente caíram também, caiu, no caso contra o Botafogo, jogou muito mal, não teve 2 peças importantíssimas, Paulo Henrique e o Nuno, só que aí
os substitutos não foram bem. Em outras oportunidades, quando o Piton estava fora, o Puma entrou muito bem na lateral esquerda. Tanto é que nós discutimos aqui, debatemos em vários vídeos, que o Puma poderia ser o cara, um eventual substituto ali, descobriu a função dele e tal, né? Alguns até brincavam, mas ele não entrou bem contra o Botafogo. Uma atuação razoável, nota 5. Não pode um substituto de um titular entrar e fazer uma atuação nota 5. Não dá. Então, assim, torcedor, chegou a hora de pensar. Vale o esforço? Vale o risco de uma lesão nesta reta final? Pouco mais de um mês para a grande decisão da temporada. Vasco ali pode brigar com o São Paulo, terminar em 8º, que é uma posição honrosa do Vasco. Principalmente por tudo que ele passou. O Vasco terminou o primeiro turno, talvez você não lembre, torcedor, em 16º lugar. Logo, esse arranque e fechar em 8º seria muito legal. Não é a posição para comemorar. Não estou falando isso. Mas, se a gente olhar o primeiro turno, o que nós não fizemos e paramos na 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento, no segundo turno, terminar na 8ª posição, seria algo que fosse assim, caramba, o time reagiu. Só que em determinado momento, nós, e de forma muito real, realista mesmo, nós sonhamos com a Libertadores via Brasileiro. Indo para uma 7ª posição, quem sabe uma 6ª, agora está muito distante. Entendo que o técnico Fernando Diniz tem que começar a fazer alguns controles de carga, como chamam as comissões técnicas hoje. Começar a dosar alguns jogadores. Os principais, Ryan, Felipe Coutinho, os nossos zagueiros. Aquelas peças que nós não temos substituição. Porque a Copa do Brasil, para mim, é o foco da temporada. Terminar campeão é sensacional, ir para a Libertadores direto na fase de grupos, espetacular. Mas para isso, temos que chegar inteiros contra o Fluminense, que não jogou bem contra o Mirassol não, mas venceu. O que importa na tabela é a 7ª posição com 50 pontos. É para pensar. Hoje, meio-dia, tem na conta KTO, eu, você e o Rei Kraus. Segue o líder Palmeiras. Palmeiras ontem bateu o Santos por 2-0, que está afundado na zona de rebaixamento. É um time que está fazendo uma força terrível para ir para a segunda divisão. E vamos falar sobre a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando a você viu várias vezes passando aí no nosso vídeo de hoje, né? Os produtos do canal, acesse ali o fanaticvascaíno.com.br, o nosso site, lá tem muita notícia, muita informação, e tem a nossa loja com os produtos, tem essa camisa lindíssima, tem caneca, tem boné, tem garrafa térmica, tem copo térmico, tudo você encontra em fanaticvascaíno.com.br na aba Nossos Produtos. E para fechar, uma informação muito importante, que talvez para você, torcedor, não impacte tanto, mas para olhar a seriedade do projeto chamado Vasco da Gama. O CRVG, ou seja, o clube associativo, como toda empresa, né, como todo empregador, tem a obrigação de pagar a primeira parcela do 13º salário no dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Pois bem, o CRVG, o clube associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, pagou ontem, informação do Bruno Murito, a primeira parcela do 13º. Os salários estão em dia dos funcionários e na administração Pedrinho, o Vasco não abre mão disso. Golaço. Talvez não impacte para o torcedor, mas lá na frente tem impacto. Funcionários satisfeitos, o resultado é sempre muito melhor. No futebol também, está tudo em dia, tá? Em relação a salários e premiações. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Meio-dia, na conta KTO. Tchau, tchau.